Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Ricardo Almeida, cirurgião do aparelho digestivo da Clínica Vitálica, e hoje nós vamos abordar um tema sobre uma técnica cirúrgica para o tratamento da obesidade, que é uma das mais realizadas no Brasil e mundo afora, que é a gastrectomia vertical, também conhecida como a cirurgia bariátrica tipo sleeve. A cirurgia bariátrica tipo sleeve é um procedimento cirúrgico em que é retirado até 80% do estômago do paciente com o intuito de fazer com que ele perca peso, tá? Então, com essa cirurgia a gente restringe o volume do estômago, fazendo com que o paciente consiga ingerir menos alimentos, consequentemente menos calorias, consequentemente ter uma condição favorável para a perda de peso. E esse procedimento ele é realizado em quase sua totalidade das vezes por via laparoscópica e eventualmente também por via robótica, é uma opção de via de acesso para esse procedimento, tá? Tanto a via laparoscópica convencional quanto a via robótica são procedimentos cirúrgicos chamados de minimamente invasivos, e que são feitas pequenas incisões, cerca de 1 centímetro, na parte superior do abdômen, geralmente do nível do umbigo para cima, cerca de 4 a 6 orifícios de cerca de 1 centímetro, e que é feita a retirada desse estômago em excesso, e que vai fazer com que o paciente faça uma ingestão menor de calorias, uma ingestão menor de alimentos, com isso levando a uma perda de peso. E assim como qualquer procedimento relacionado à cirurgia bariátrica, o objetivo, na grande maioria das vezes, não é apenas a perda de peso, não é apenas o controle do peso, mas o tratamento de doenças associadas a esse problema de saúde. Muitas vezes problemas cardíacos, relacionados à pressão arterial elevada, problemas articulares, apneias do sono e outros problemas pulmonares, tá? Problemas metabólicos como o diabetes e o colesterol, por exemplo, que também são tratados muitas vezes com o controle do peso do paciente. Também as complicações mais graves, como um derrame, um infarto, também podem ser tratadas através do controle dessas doenças. Também alguns casos de câncer também podem ser controlados, aqueles cânceres, aqueles tumores que estão relacionados como fator de risco à questão da obesidade também. Ou então, como eu falei, é um procedimento cirúrgico que é feito em ambiente hospitalar, com anestesia geral do paciente, um procedimento que é feito por laparoscopia convencional ou muitas vezes por cirurgia robótica, também é uma via de acesso conhecida, tá? E que o paciente ele vai ser submetido a esse procedimento. É um procedimento que dura entre 1 e 2 horas de procedimento em si, além do tempo que leva a anestesia, para o paciente ser anestesiado, e o tempo que o paciente leva para se recuperar da anestesia, para acordar da anestesia. Então, pelo fato de ser a principal opção, a principal via de acesso, a via minimamente invasiva, a via laparoscópica, o paciente não vai ter um corte grande, uma incisão grande no abdômen, né? Ele vai ter apenas as marcas, né, as cicatrizes dessas pequenas incisões que são realizadas, como eu falei, em torno de 1 centímetro de tamanho, tá? Então, são de 4 a 6 incisões para esse procedimento, em que tem um resultado estético, funcional e de recuperação pós-operatória muito bom para o que é proposto para o paciente. Então, a indicação para a realização de um procedimento cirúrgico tipo bariátrica, tipo sleeve, né, tipo cirurgia de gastrectomia vertical, como é também conhecida, são as mesmas daquelas preconizadas para o tratamento dos pacientes que têm obesidade mórbida.
ou seja, aqueles pacientes que têm um IMC maior que 40, independentemente de ele ter ou não doenças associadas. O IMC é maior do que 35, geralmente associadas a essas doenças que são fatores de risco e estão fortemente relacionadas com a obesidade, né? E mais recentemente, com as novas evidências de uma alta diminuição de mortalidade, ou seja, de desenvolvimento de doenças, de complicações de doenças e de mortalidade, tem sido cada vez mais liberal a indicação para esses procedimentos de cirurgia bariátrica nos pacientes que têm o IMC acima de 35, muitas vezes mesmo que ele não tenham essas doenças associadas. Então isso é uma coisa que tem mudado, que está mudando, e que cada vez, pelo alto benefício que se tem mostrado desse tipo de procedimento cirúrgico, como eu falei, na redução de complicações relacionadas à obesidade e na redução de mortalidade relacionada à obesidade, chegando aí a superar os 80% de benefício para esses pacientes no período de 5 anos. Bom, e além de uma recuperação rápida, uma recuperação segura para esse tipo de procedimento cirúrgico, né, a cirurgia bariátrica tipo sleeve, ela proporciona uma diminuição da absorção de nutrientes e de sais minerais, tá, pelo paciente, que muitas vezes vão precisar ser complementados no pós-operatório ao longo da vida do paciente, tá, para que ele não tenha nenhuma deficiência de vitaminas, nem de sais minerais, nem de outros nutrientes fundamentais para que ele tenha uma boa qualidade de vida, uma vida saudável. Então, o fato de se diminuir em mais de 80% o tamanho do estômago, o volume do estômago, né, os pacientes eles terminam tendo uma redução significativa do que eles conseguem ingerir. Então, muitas vezes, um paciente que consegue ingerir um volume de 1 litro, né, seja de líquido, de alimento pastoso, de alimento sólido, ele vai ingerir 100 ml, vai ingerir 150 ml. E com isso ele vai ter uma restrição muito importante, muito significativa desse tipo dos alimentos, favorecendo a perda de peso. Então, o procedimento cirúrgico de bariátrica tipo sleeve, ela não promove nenhuma alteração na parte intestinal do sistema digestivo. Tá? Então não é feito nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de bypass nesse tipo de procedimento, de forma que o que é ingerido, ele é absorvido. Eventualmente se pode lançar mão no futuro de uma complementação desse procedimento com um desvio no intestino, com um bypass, né? Que isso vai potencializar ainda mais, vai fazer com que o paciente tenha um outro meio, um outro estímulo para continuar tendo a perda de peso e o controle das suas doenças conforme é desejado. E por último, uma vantagem da cirurgia bariátrica tipo sleeve, da gastrectomia vertical, é que através da endoscopia é possível acessar o estômago, né, de maneira inteira, né, de maneira completa, né, diferentemente da cirurgia bariátrica tipo bypass, em que a parte do estômago que é excluída do trânsito, ela não é removida do corpo, ele fica lá dentro do abdômen, mas ele não vai ter função, é o estômago que a gente chama de estômago excluso. Na cirurgia bariátrica tipo sleeve, na gastrectomia vertical, esse estômago que é grampeado, esses 80% do estômago que é retirado do trânsito intestinal, ele é removido do paciente. Então o paciente ele perde esse estômago, mas o que fica, né, é passível de ser examinado normalmente por via endoscópica, né? Se o paciente precisar, por exemplo, realizar uma endoscopia,
consegue avaliar totalmente o que ele tem de estômago. Pode ter complicações esse procedimento? Sim. Qualquer cirurgia pode ter complicação. Qualquer cirurgia sobre o estômago, uma cirurgia de médio, grande porte, está sujeita a eventuais complicações. E essas complicações são principalmente numa fase mais precoce. Pode ser uma infecção, um sangramento, pode ser um vazamento do conteúdo do estômago pela linha de grampo que é feita para fazer o procedimento da gastrectomia. São situações cada vez menos comuns, dada a expertise da equipe, a expertise dos cirurgiões, né? E também o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos que são utilizados, com cada vez menos complicações nesse sentido, né? O paciente também pode ter complicações relacionadas com anestesia, pode ter complicações relacionadas com a internação hospitalar em si, tá? Mas são situações que podem ser contornadas e que muitas vezes são reversíveis. E no longo prazo, as complicações que podem advir de um procedimento cirúrgico de gastrectomia podem ser principalmente os vômitos, o refluxo gastroesofágico, que ele termina aumentando após esse procedimento. Eventualmente a ocorrência de hérnias também podem acontecer, tá? Então são situações que podem ser contornadas e que raramente são fatais. Portanto, as principais diferenças entre a cirurgia bariátrica tipo bypass e a gastrectomia vertical, que são os dois procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo, né? Então, na cirurgia bariátrica tipo gastrectomia vertical, o estômago que ele é excluído, ele é retirado do corpo do paciente. Ao passo que na cirurgia tipo bypass, o estômago ele é excluído do trânsito intestinal, mas ele fica no paciente. Ele fica lá no abdômen do paciente e não vai ter nenhum tipo de contato com o conteúdo alimentar que o paciente vai ingerir. Também, na cirurgia tipo bypass, são feitos desvios no intestino, são feitas derivações no intestino, de maneira a alterar a absorção dos nutrientes, das vitaminas e sais minerais. Na cirurgia tipo sleeve, gastrectomia vertical, essa situação não ocorre. Não é feita nenhuma alteração no sistema digestivo, na parte intestinal do paciente, né, de maneira que tudo que o paciente consegue ingerir, ele termina passando pelo processo de absorção normalmente. Existe o risco de ganho de peso, de um novo ganho de peso, depois da realização desse procedimento, da gastrectomia vertical, do sleeve? Sim, existe. É uma situação que eventualmente pode acontecer e principalmente está relacionada quando o paciente ele não segue as orientações adequadamente da equipe multidisciplinar. Então é o paciente que ele perde o acompanhamento, é o paciente que ele não adota medidas comportamentais e alimentares que são compatíveis com a perda de peso, é o paciente que não faz exercício físico, é o paciente que ele encontra maneiras de burlar o procedimento que ele fez. Por exemplo, se o paciente ele aprende que ele ingerindo uma grande quantidade de sorvete, por exemplo, de um alimento mais pastoso, tem uma facilidade maior de passagem por esse estômago que foi reduzido, com isso ele consegue eventualmente ingerir mais, ele consegue comer mais, e é uma maneira de ele burlar o procedimento que foi feito e terminar fracassando no seu objetivo de tratamento de perda de peso. Doutor, e qual que é o melhor procedimento para ser realizado no meu caso? É o bypass? É a gastrectomia vertical? Bom, isso varia muito de pessoa para pessoa, da experiência do cirurgião, da expertise da equipe multidisciplinar, do perfil do paciente, das doenças associadas que o paciente apresenta, que só aí é possível se ponderar e ser feita uma análise, e só a partir daí é possível
ponderar qual a melhor opção de tratamento operatório, né, de tratamento cirúrgico para a obesidade daquele paciente.